todo mundo soubesse fazer o que vende, quando o padeiro desce o cano, não ficava assim tão no desespero, né? Eu costumo falar assim, que é muito difícil quando você contrata um gerente ou um supervisor que não sabe produzir. Quem não sabe produzir, não sabe mandar, né? Não tem como. E dá para ser. O que você me diz? Eu ter uma pessoa que faz a supervisão e possa ir para a produção. Sendo gerente, ele pode fazer isso? Pode, pode. Não é ideal que ele faça isso, isso pode acontecer especialmente nas lojas menores, mas não é ideal porque normalmente o gerente ele está no controle, ele está supervisionando, ele está traçando estratégia, ele está pegando o que o dono colocou como meta e fazendo a equipe operacionalizar e aí consertando a rota, fazendo aquilo ali. Mas especialmente em lojas pequenas isso é possível sim. Em lojas menores, geralmente quem faz a supervisão é a pessoa da produção, né? Ou você contrata um gerente de loja, no geral, que depois vai cuidar da produção. Mas ele pode entrar no processo de produção em algumas vezes. Isso não vai acarretar nenhum problema. Não acarreta nenhum problema. E se eu tiver uma pessoa que realmente faz produção e tem algumas funções de controle, é o ideal que ele ainda seja o padeiro ou a confeiteira? Não, se ele já começa a entrar um pouco em outra função, especialmente quando isso acontece já no curso da relação, ele inicia fazendo de um jeito, depois acrescentam outras coisas, aí o ideal é mudar ele de função e aumentar o salário. Entendi. E ele pode ter uma função de padeiro ou confeiteira, que a gente coloca em contrato de trabalho, que ele tem alguns controles a ser feito, ou controles básicos podem ser feitos. Por exemplo, hoje um padeiro e confeiteira vai fazer a sua parte de produção, mas ele pode precisar em lojas menores controlar desperdício, fazer cronograma de produção, fazer pedido diário, fazer pedido de estoque. Isso ele pode fazer estando dentro da função ou precisa estar no contrato? É bom que esteja no contrato, especialmente em atenção à análise da convenção coletiva daquela categoria para ver se tem alguma coisa. Eu sei que muitos alunos do Leandro são só padaria, e aí as padarias, normalmente as convenções de padaria, elas têm uma especificação com salários diferentes por função, algumas descrições, pode ter isso. Se for supermercado, normalmente não tem. Então, basta colocar isso, basta fazer esse contrato desde o início dessa forma, com essas atividades, e o funcionário efetivamente executando, que não vai dar problema. Então, o ideal é que a gente já monte o negócio e já faça a estruturação antes, né? O ideal, sim. É como se você fizesse... É difícil isso acontecer, mas é o ideal, né? Na verdade, não é difícil, não. Todos os meus clientes, a gente faz isso. A gente então... já inicia todas as relações perguntando, falando, olha, o que é que você combinou com o funcionário? Pronto, combinei de fazer isso, isso e isso. A gente coloca exatamente mais todas as regras ali daquela empresa, coloca tudo no papel. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque aquele funcionário não vai ficar com aquela sensação de que ele está sendo lesado, de que ele está sendo colocado para fazer múltiplas funções sem receber o salário correto. Então, a famosa frase, não sou pago para isso? A famosa frase, não sou pago para isso, ou essa não é minha função. Essa não é minha função. E quando isso é deixado claro desde o início, você tem essa tranquilidade maior. Não quer dizer que vai ser impossível, viu? Porque tem funcionário, aceitei, mas sei que eu sou escravo. Sempre tem. Mas juridicamente ele não vai poder fazer nada mais além disso. E é importante também, porque no futuro não tem aquela possibilidade dele pedir um adicional de função por acúmulo de função ou pedir um desvio de função. Isso previne totalmente. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Porque o que acontece? O ideal é que a gente faça esse trabalho com a doutora, porque a gente precisa organizar e já saber aonde a gente quer chegar quando a gente está montando uma padaria. Mas vai acontecer de você já estar funcionando. E se você já estiver funcionando, a gente tem algumas medidas que a gente pode tomar, né? Por exemplo, eu já tenho alguns funcionários que estão saindo fora desse padrão. O que eu posso fazer para ajeitar tudo isso nesse momento? É bom deixar claro que tudo que ele faz desde que ele entrou nunca vai virar acúmulo de função. Nunca. Se ele faz desde que ele entrou. Agora, se você vai acrescentando coisas depois,
é interessante que você, claro, não é coisas assim, que sejam esporádicas. Uma vez no mês a pessoa vai lá e tira um lixo. Isso não é acúmulo de função, você não precisa se preocupar com isso. Mas se é uma coisa constante, que acaba acontecendo constantemente, o ideal é que seja realmente adicionado um plus no salário ou modificada a função. Então, o ideal é que a gente faça uma reprogramação aí, né? E uma análise do que o seu colaborador já está fazendo e coloque dentro do perfil correto. Ou seja, a gente tem vários controles que precisam ser feitos. Desperdício, pedido de produção e tudo isso. Ver quem está sendo responsável e montar um cronograma a partir disso de quem vai ficar responsável para fazer essas mudanças, né? E precisa analisar o que ele já estava fazendo para não trazer um problema. Exatamente. Até porque se você não coloca aquela pessoa específica como responsável, e ela erra, você não tem como responsabilizar ela pelo erro dela. Então, é preciso realmente dar nome aos bois. É dizer, olha, fulano é responsável por isso, ciclano é responsável por aquilo, beltrano é responsável por aquilo, e realmente treinar o funcionário. Você vai, a partir do momento que você treina, aí sim você tem o direito de cobrar. Então, quem não é aluno da Jéssica, que não tem, mas está ouvindo ela falar, não, agora eu vou começar a fazer isso. Já entenda que você precisa fazer esse treinamento. Porque sem o treinamento e você adiciona uma responsabilidade maior para o funcionário, depois ele não é obrigado a se responsabilizar. A maioria das pessoas fala, a partir de hoje eu quero esse balcão cheio. A partir de hoje eu quero que seja assim, mas nunca ensinou o processo para fazer. Como que eu faço para deixar a minha produção organizada? Como que eu faço para fazer a gestão de produção? Como que eu faço para deixar esse balcão cheio, sendo que está com ruptura todos os dias? Então, isso você precisa saber ensinar. Se você não sabe ensinar e mostrar como deve ser feito, você precisa procurar ajuda.